Aula 5, função horária da posição e gráficos do MU. Função horária das posições, também conhecida carinhosamente como a fórmula do sorvete. Por que fórmula do sorvete? Vamos entender. Sabemos que no movimento uniforme, no MU, a velocidade é constante. Então, quando calculamos a velocidade média, essa velocidade ela é igual em todo e qualquer ponto da trajetória. Então, V é igual a ΔS dividido por ΔT, que é velocidade igual a posição final menos posição inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial do trajeto analisado. Considerando que o tempo inicial é igual a zero, nós temos aqui que a velocidade é igual a posição final menos posição inicial dividido pelo tempo. Quando a gente multiplica cruzado aqui, nós temos que S, posição final menos posição inicial, é igual a V vezes T. Passando esse S inicial para o segundo membro, ele passa positivo e nós temos que S é igual a S0 mais V vezes T. Olha, se não parece sorvete, se não parece a palavra sorvete. Por isso é conhecido como a fórmula do sorvete, que nós vamos utilizar muito nessa parte de movimento uniforme. Essa função horária, essa equação é a equação da reta, fx igual a x mais b, que ela pode ser representada por gráficos, que são os gráficos do MU. Vamos analisar a seguinte trajetória, na qual temos um movimento progressivo de um veículo que parte de uma posição inicial de 0 km num tempo inicial de 0 horas. Tem-se a posição de 50 km em 1 hora, a posição 2, 100 km em 2 horas e a posição 3, 150 km no final desse percurso, desse trajeto, o tempo de 3 horas. Eu posso, com essa tabelinha que eu construí, fazer um gráfico. Com essa tabelinha que eu construí, primeiro vamos calcular a velocidade, né? Calculando a velocidade utilizando a fórmula, de ΔS sobre ΔT, nós temos que 150 km menos 0 dividido por 3 menos 0, 150 dividido por 3, 50 km por hora. Essa é a minha velocidade, que já foi calculada no vídeo anterior. O movimento, ele é considerado progressivo. Por que ele é progressivo? Porque ele partiu de 1 km zero e foi para 1 km 150. Então, ele está andando progressivamente esse trajeto. Assim, eu posso construir essa tabela, no qual o meu eixo X é o tempo e o meu eixo Y é a posição na trajetória. Então, na minha posição 0, meu tempo 0, eu coloco aqui o pontinho azul. No meu tempo de 1 hora, aqui no tempo de 1 hora, eu estava na posição de 50 km. 50 km, então coloco o pontinho aqui. No meu tempo 2, de 2 horas, a posição 100 km. E assim a gente vai construindo o gráfico. Depois que a gente tem todos os pontinhos, é só fazer o traço, que vai ser uma reta. Isso quando o meu movimento ele for progressivo. Quando a minha velocidade ela é maior que zero. Nesse caso aqui, a minha velocidade é maior que zero. Aí, se eu quiser ver como que vai ficar o gráfico da velocidade, ele vai ficar assim. Eu continuo com o tempo no eixo X e no meu eixo Y eu coloco a velocidade. A velocidade a gente calculou é 50, né? Só que a minha velocidade ela é 50 em todos os pontos. Quer dizer, no meu tempo zero aqui, é 50 km. No tempo 1, também 50 km. No tempo 2, também 50 km. Então, o gráfico de velocidade do movimento progressivo, ele vai ficar na parte positiva do gráfico, porque a velocidade não é maior que zero, e ela vai ser constante, então ela vai ser uma linha reta. Se analisarmos agora a trajetória desse móvel,
partindo do quilômetro 150 para o quilômetro zero, nós temos um movimento regressivo, porque a trajetória vai de 0 a 150, mas o veículo está indo de 150 a 0 quilômetros. Então, nesse movimento regressivo, observe o que ocorre com a velocidade. A velocidade não é o cálculo de posição final menos posição inicial? Qual que é a minha posição final? Nesse caso, a minha posição final é o 0 quilômetro. Então, o 0 fica aqui. Menos a posição inicial. Minha posição inicial era 150. Então, 0 menos 150. E tempo final menos tempo inicial. O meu tempo final continua sendo 3 horas e o tempo inicial 0 horas. Então, vai ser 3 menos 0 mesmo. Então, a velocidade vai ser menos 150 dividido por 3. Está aqui a diferença. A minha velocidade no movimento regressivo vai ser menos 50 km por hora. E aí, a carinha do meu gráfico também vai ficar diferente, porque no meu tempo zero, eu não estava partindo do ponto zero, eu já partia do quilômetro 150. Então, 0,0, né, no tempo zero, no ponto 150 km. Depois, no meu tempo 1, no quilômetro 100. Tempo 2, no quilômetro 50. E o tempo 3, no quilômetro 0. E temos também que o gráfico de velocidade vai ser um pouco diferente. Que se minha velocidade é negativa, ela se mantém constante em toda a trajetória, mas ela estará representada na parte negativa do gráfico, ou seja, abaixo do 0 aqui. Se você gostou do vídeo, dá um joinha e se inscreva no canal.